Olá pessoal, mais um dia na presença de Deus. Mais um dia estou aqui gravando mais esse vídeo, falando uma palavra de Deus ao teu coração. Eu sou o pastor Flávio Soares, sou pastor da Igreja Pentecostal da Restauração. Estamos situados na Rua 9, quadra 10A, lote 15, bairro Boa Vista, Anápolis, Goiás. Quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia, glória a Deus. E essa pregação, eu quero falar um pouquinho sobre arrependimento. O que é arrependimento? Pastor, será que arrependimento é eu chorar até não querer mais? Não. Quando a pessoa chora porque é remorso, é diferente de arrependimento. Jesus ele nos fala bem claro, e João Batista também ele vai nos falar que nós devemos gerar frutos de arrependimento. Quando nós nos arrependamos, nós geramos frutos de arrependimento. Se não gerar fruto, não foi sincero o teu arrependimento. Aleluia, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Mateus, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido ao intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizendo-lhes: raça de víboras, quem vos introduziu fugir da ira vindoura? Produzi-vos, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que estas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados ouvintes e queridos irmãos, quero falar um pouquinho sobre arrependimento. Irmãos, arrepender, a palavra de Deus fala que além de nós não podermos praticar mais, nós temos que gerar frutos de arrependimento. Pastor, o que é fruto de arrependimento? É algo que vem após o arrependimento. São os frutos. Eu vou lhe dar um exemplo, o que a palavra de Deus nos fala nas Sagradas Escrituras. Eu quero deixar um exemplo que todo mundo conhece de Zaqueu, o publicano. Aleluia! Zaqueu queria conhecer a Jesus. Quem era esse homem que a água obedece, que o vento lhe obedece, que cura enfermo, que faz o cego ver? Quem é esse homem? E Zaqueu ficou intrigado com isso. E de repente Jesus pega ele, passando na cidade. Zaqueu sobe no zambuzeiro, ou seja, numa figueira brava. E de repente Jesus olha para cima e falou assim: Zaqueu, desce dessa árvore, porque me convém pousar na tua casa. E ali os fariseus e saduceus começaram a questionar por que Jesus estava sentando e comendo com os pecadores, imundos e publicanos. Aleluia! Só que Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para dar paz ao mundo. Então, ou seja, João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Hoje, infelizmente, nós não ouvimos ninguém pregar sobre arrependimento, a não ser alguma palavra, entendeu? Próxima a isso,
mas ninguém fala arrependei-vos, que é chegada ao reino dos céus. Após se arrepender, automaticamente você gera frutos de arrependimento. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, que entrou lá, jantou com ele ficou maravilhado com as atitudes de Jesus, né? Que não condenou ele. E Jesus, ele olhou para Jesus e falou: mestre, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todo mundo que eu fiz, que eu errei, que eu cobrei 4 vezes mais, Jesus, eu cobrei 2 vezes mais, aleluia, eu cobrava de César e cobrava mais o meu também, e o dobro, o triplo. Portanto, Senhor, o meu arrependimento, que eu me arrependo, agora eu vou lá, eu vou devolver quadruplicado a quem eu fraudei. Olha o fruto de arrependimento dele. Ele arrependeu em ter fraudado o povo dele, e ele foi lá, arrependeu-se e voltou lá e devolveu para eles o que era quadruplicado que ele tomou deles. Isso é fruto de arrependimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o fruto de arrependimento de você roubar? Devolver 2 vezes mais. Se você roubou uma vez, devolve 2 vezes a mais. Isso é fruto, é uma metáfora que eu posso falar para vocês entender o que é arrependimento e o que é fruto de arrependimento. Se você roubou uma caneta, aleluia, é uma metáfora, é um jeito para vocês explicar para vocês, né? Então, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Se você se prostituiu, né, você já não pratica aquilo mais, e nem anda com as pessoas que você saiu do mundo, saiu da sujeira, imundo. Você não pode voltar mais para lá. Lá não é o seu lugar. Então se arrependam dos seus pecados e seja transformado pela palavra de Deus. Agora, produzir, pois, frutos de arrependimento. Quem faz produzir esse fruto de arrependimento é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode fazer isso em você. Não pense em você porque fala em línguas estranhas. Não pensa você que pula no poder. Você está cheio do Espírito Santo. Você não está. Porque você ainda não gerou frutos de arrependimento. Você ainda não gerou os frutos do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que João Batista falou: este é o que é referido pelo intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista já foi escolhido desde a fundação do mundo para preparar o caminho do Messias. Foi profetizado pelo profeta Isaías. Aleluia! Glória a Deus! E João, ele vestia pelos de camelo e cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestres. Aleluia! Não era mel de abelha Europa não, viu, irmão? Mel silvestre. Era mel de tâmaras. Aleluia! Eles não comiam nada de animal. João Batista aprendeu a vida com alguns dos essênios da época. Eles não comiam nada de animal. Eles tinham esse hábito de não comer nada de animal. Animal de unha fendida, animal de animal, ou seja, qualquer tipo de animal. Eles não tinham costume de comer carne de animal. Então, ou seja, o mel que ele tomava era mel de tâmaras, porque naquela época as tâmaras era muito comum. Então eles faziam mel de tâmaras. Então era o alimento de João Batista.
Então, quando ele pegou, foi pregando e o pessoal foi se arrependendo dos teus pecados e foram batizados. E sede batizados para que os teus pecados sejam perdoados, e confessando os seus pecados sejam perdoados. Nós temos que confessar o nosso pecado, temos que falar o que a gente cometeu, fala para Deus: Senhor, eu quero me arrepender. O teu irmão, se você ofendeu o teu irmão, já não faça isso mais. Se você xinga palavrão, não xinga mais. Se você desobedeceu teu pai e tua mãe, não desobedeça mais. Quando nós nos arrependemos, nunca mais vamos poder fazer aquele ato. Se nós fizermos de novo, não é porque você é pecador não, meu irmão. Você tem que viver na prática do pecado, não. Se você pecou, é porque você não se arrependeu. Então, meus irmãos, que nesta manhã Deus possa iluminar a sua vida, iluminar a sua casa, iluminar a sua família. Venha, em nome de Jesus, venha estar conosco nos nossos cultos, toda quarta, sexta e domingo. Que Deus abençoe a todos, que Deus multiplique seus anos de vida, em nome de Jesus. Que nesta manhã o Senhor possa iluminar a tua vida e que nós venhamos nos arrepender e produzir frutos de arrependimento. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. E muito obrigado mais uma vez pela companhia. Você deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos, Entra lá no YouTube, Igreja Pentecostal da Restauração, e curte lá, compartilhe. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.